Vamos resolver uma questão interessante de números e funções reais e de função exponencial. E ele pergunta até onde você consegue desenhar o gráfico da função exponencial com uma ponta de 0,2 milímetros. Vamos só dar uma lida na questão para a gente interpretar. Um lápis cuja ponta tem 0,02 milímetros de espessura deseja-se traçar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x até que a distância à esquerda do eixo vertical pode-se ir sem que o gráfico atinja o eixo horizontal. O eixo horizontal, né, o eixo x, o eixo vertical é y. Vamos desenhar esse eixo, tá? E vamos tentar desenhar esse gráfico para ver até onde a gente consegue desenhar, que é exatamente isso que ele está perguntando. Mas claro que a gente vai fazer isso calculando, tá? Aqui o eixo vertical. Se for desenhar o gráfico da função, no caso uma função exponencial, temos que começar marcando onde esse gráfico da função exponencial intercepta o eixo vertical. Está interceptando o eixo vertical, o nosso x aqui ó, é zero, né? Então, se x nesse ponto é zero, a gente vai ter f de zero igual a 2 né, elevado a x, né? Ou seja, f de zero igual a 2 elevado a zero, ou seja, é 1. Então, o gráfico dessa função ele já vai cortar no ponto 1, certo? No ponto 1 do eixo vertical, nós sabemos que esse ponto é formado por 0 e 1, beleza? Agora vamos tentar desenhar o gráfico dessa função. Sabemos que o gráfico de uma função é a elevado a x, nesse caso é 2 elevado a x, tem um comportamento da seguinte maneira, né? Que é esse daqui, ó. Só que a pergunta é o seguinte, se você for desenhando aqui com um lápis que tem a ponta de 0,01, até onde você consegue desenhar isso daqui sem tocar o eixo horizontal? Qual é essa distância aqui, ó, que você consegue desenhar sem que você toque o eixo horizontal? Então, você percebe que a gente começa desenhando aqui esse gráfico, né, aqui, com uma distância. Então, isso aqui vai diminuindo, 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 até que a distância entre a ponta do lápis e o eixo horizontal ela é mínima. Então, significa que essa distância aqui, ó, essa distância, ela passa a ser a sua f de x. Ou seja, sua f de x é 2 elevado a x, a 2 elevado a x. Beleza? Por que isso? Para cada ponto aqui, por exemplo, menos 1, menos 2, você vai ter uma distância aqui do eixo, né, vertical e, consequentemente, você vai ter exatamente o valor da função f de 1. Aí daqui, ó, f de menos 2, f de 1 não, f de menos 1, f de menos 2, até chegar em um ponto aqui em que você vai ter uma distância x, que é exatamente essa distância x que a gente quer saber, e nesse ponto aqui a gente vai ter 2 elevado a x, correto? Então é legal a gente pensar dessa forma. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar a ponta do lápis como sendo um círculo, né, de raio 0,01. Por que 0,01? Diz aqui que a ponta do lápis tem uma espessura de 0,02. Então, a espessura de ter 0,02 é como se a gente tivesse esse diâmetro aqui, ó. Isso daqui é 0,02 e esse raio aqui passa a ser 0,01. Essa função aqui, 2 elevado a x, tem que ser menor do que 0,01. Porque se ela for menor do que 0,01, ele passa a tocar o eixo horizontal. O lápis passa a tocar o eixo horizontal. Significa dizer que minha f de x ela tem que ser menor do que 0,01. E quem é minha f de x é 2 elevado a x, tem que ser menor do que 0,01. O nosso objetivo é encontrar esse x, por quê? Porque se a gente encontrar esse x, a gente encontra essa distância máxima aqui, ó. Então, a gente entende que x, certo? Esse x é a distância, tá? Eu vou escrever 2 elevado a x menor do que 0,01. Isso é 1 sobre 100. Então, 2 elevado a x menor do que 1 sobre 100 é 1 sobre 10 ao quadrado, inverte a base, então a gente vai ter 10 elevado a menos 2. Como nosso objetivo é encontrar x, o legal aqui é a gente utilizar
log, aplicar log na base 10 de um lado, log na base 10 do outro lado. Então, fica log de 2 elevado a x na base 10 menor do que o log de 10 elevado a menos 2 na base 10. Perceba que aqui a gente tem o log de uma potência, então a gente pode passar os expoentes multiplicando, tá? Então, se a gente passa multiplicando, a gente fica com x vezes o log de 2 na base 10, que é menor. Multiplicando, aí fica menos 2 vezes o log de 10 na base 10. Só que o log de 2 na base 10 e o log de 10 na base 10 são números conhecidos, né? Então, fica x vezes o log de 2 na base 10, que é 0,301, menor do que menos 2 vezes o log de 10 na base 10 é 1. Então, a gente vai ter que x é menor do que menos 2, passa o 0,02 dividindo, fica 0,301. Então, x, a distância máxima tem que ser aproximadamente menos 6,64, tá? E deu negativo aqui, porque a gente está indo para o eixo, à esquerda do vertical. E o eixo à esquerda do vertical, ele é negativo, ou seja, valores positivos para cá e negativos para cá. Então, essa distância máxima aqui, ó, é de menos 6,64. Se a gente fosse falar aqui de distância real, a gente colocaria em módulo, então a gente teria o valor absoluto 6,64, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para estudar junto comigo. Um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.